Feliz sábado, irmãos, amigos. Uma alegria estar aqui com vocês novamente, especialmente nesse contexto, né? Eu tenho dito que eu tenho sentido saudade de pregar na igreja, que a gente ainda tem muita pregação ainda por Zoom, né? Na semana passada eu estive lá em Peró, preguei lá, mas na semana retrasada foi Zoom. Semana que vem é Zoom, na outra tem pregação em Zoom. Então a gente ainda está numa fase de mescla, né? Entre o Zoom e o presencial. E nesse período todo eu aprendi a dar mais valor para o trabalho dos meus amigos, dos meus irmãos que trabalham na Novo Tempo. Porque esse negócio de falar para a câmera não é para qualquer um. Eu mesmo sou um dos que não me afeto com esse negócio, não. Minha coisa é estar com o povo. E a despeito das máscaras, né, e do distanciamento, é bom nós estarmos reunidos. É bom nós buscarmos a presença do Senhor num lugar especial como é a igreja. Então, eu fico feliz porque estou de volta à Igreja Central Tatuí, uma igreja que me acolheu já há 8 anos, quando a gente se mudou para cá, né, a primeira igreja. Depois que a gente veio para o estado de São Paulo de novo, depois de servir por 7 anos, quase 7 anos, a igreja no Paraná. Queridos, eu quero, nessa manhã, dedicar tempo para estudar com vocês 3 versículos do livro de Hebreus. 3 versículos do livro de Hebreus. Convido você para que abra a Bíblia. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, vai encontrando o texto, deixa eu contar um pouquinho do contexto em que esse texto que nós vamos estudar está inserido. O livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Trata-se de um sermão do apóstolo Paulo. Às vezes as pessoas reclamam de um sermão de 40 minutos, 1 hora, né, Jama? Imagina o tamanho do sermão de Hebreus, né? São 13 capítulos. O apóstolo Paulo escreveu esse sermão para um público muito específico. Ele escreveu esse sermão para judeus que haviam aceitado a fé cristã, mas que diante da demora da vinda do Senhor, estavam desistindo da fé cristã e se voltando novamente para o judaísmo no templo. Então a temática de Hebreus, a ênfase de Hebreus, desse sermão que o apóstolo Paulo entrega à comunidade judaica, é de que a realidade em Cristo é superior e melhor à realidade que se encontrava na religião judaica. Na religião judaica tudo era sombra, no sentido de que eram símbolos que apontavam para a realidade em Cristo. A partir do momento que Cristo vem, não faz mais sentido seguir as sombras, estar de olho em símbolos ou em tipos. Agora nós temos a realidade. Só para você entender, vou fazer uma comparação muito simples. Imagina uma foto do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Você prefere mais estar com a pessoa ou com a foto da pessoa? Todo mundo prefere estar com a pessoa. A foto, ela só ajuda a gente a matar a saudade, né? A manter em perspectiva aquele sentimento, mas a foto, ela nunca pode se comparar à realidade. Embora algumas pessoas hoje estejam mais voltadas, né? Infelizmente, né? As pessoas estão olhando mais as fotos do que a realidade. Tem muita família sofrendo porque os cônjuges estão dando mais atenção para o que está na tela do que para aquilo que está ao lado, ou para quem está ao lado. Então esse é um toque que acabou surgindo aqui no momento, não era a intenção, né? A comparação é essa que eu mencionei aqui em relação a Hebreus. Tudo que a religião judaica ensinava era uma sombra, era um símbolo, era um tipo daquele que viria. E a partir do momento que Cristo vem, a sombra já não faz mais sentido, porque nós temos uma realidade. Então o sacrifício do cordeiro não faz mais sentido, porque o verdadeiro cordeiro já foi morto. Um templo local
como era o templo de Jerusalém, já não faz mais sentido, porque agora nós temos uma realidade celestial, o templo celestial. Os sacerdotes humanos já não fazem mais sentido, porque agora nós temos um sumo sacerdote nesse grande templo que nós temos no céu. E a lei de pedra, ela não pode ser mais importante do que a lei gravada no coração por meio do Santo Espírito de Deus. E aqui eu agradeço pela lição do Jama, que tocou de maneira muito precisa e correta aquilo que foi apresentado na lição dessa semana. O papel da lei como um instrutor, como guia, como aio, conforme o apóstolo Paulo escreve ali em Gálatas. Então, dentro dessa argumentação do apóstolo Paulo, em que ele procura mostrar para os judeus que a realidade é muito melhor do que as sombras, ele se volta no capítulo 11 e no capítulo 12 para falar de um elemento que é fundamental para a nossa experiência espiritual, que é a fé. Quando nós temos fé, essa fé bíblica, a fé que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, nós então podemos agradar a Deus, e foi por meio dessa fé que os antigos obtiveram bom testemunho, conforme o apóstolo Paulo escreve no início do capítulo 11. E então ele vem com uma série de heróis da fé. Ele começa com Abel, e fala de Enoque, fala de Noé, de Abraão, de Isaac, e ele vem mencionando. Chega um momento que ele diz assim, são muitos personagens, são muitos homens e mulheres da história que viveram pela fé, são heróis da fé. E agora então nós chegamos no capítulo 12. Quando ele termina essa exposição a respeito desses homens e mulheres de fé, ele começa dizendo então, a partir do versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele começa, nós sabemos, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, essa foi uma estratégia utilizada posteriormente, e muito posteriormente. Nós estamos falando aí da Idade Média, foi no período da Idade Média que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo numa sequência aqui. Quando ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando a respeito do quê? Ou a respeito de quem ele está falando? O apóstolo Paulo, ele vem numa sequência em que ele apresenta esses heróis da fé, e agora no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele insere essa história que é narrada a partir desses grandes personagens da fé. Ele insere tudo isso dentro de uma imagem, dentro de uma metáfora, e essa metáfora é a metáfora da maratona. A maratona da fé. O apóstolo Paulo viveu em um período em que os jogos eram muito importantes para a comunidade greco-romana. Nós temos os Jogos Olímpicos, aliás, esse ano deveria ter sido o ano de Olimpíadas, né? Infelizmente foi cancelado em virtude da pandemia, mas as Olimpíadas, elas atraem a atenção do mundo. É interessante, nós temos aquele momento em que os países desfilam, nós temos as grandes histórias dos grandes atletas que despontam numa Olimpíada. Nós sabemos que as Olimpíadas não são uma invenção moderna, as Olimpíadas, elas vêm do período greco-romano. E o apóstolo Paulo, ele viveu em um período em que esses jogos, eles eram praticados. Corinto mesmo era a sede dos Jogos Istmicos.
E é muito comum você encontrar nos escritos de Paulo algumas metáforas relacionadas ao esporte. E esse é um dos casos. O apóstolo Paulo, ele compara, nesses versículos, ele compara a nossa experiência espiritual, a nossa trajetória de fé a uma maratona. Nessa maratona, ele imagina esses personagens que ele menciona no capítulo 11, como se eles estivessem nas arquibancadas do estádio, onde ocorriam as corridas. E esses homens e mulheres de fé, que estão na arquibancada, eles estão ali não somente como espectadores, mas como pessoas que já correram a maratona e já venceram. E agora estão aguardando a nossa vez de correr. Estão aguardando a nossa vez de chegar ao fim. Porque o prêmio não será dado para uns antes dos outros. Todos receberão o prêmio no mesmo momento. E ele deixa isso claro no final do capítulo 11. Quando ele diz assim: ora, versículo 39, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O momento de receber o prêmio é um momento só para todos. Em outro contexto, o apóstolo Paulo escreve que o prêmio será dado quando? Quando o Senhor, juiz reto, justo, vier, e então nos dará então a coroa da justiça. Nessa comparação, essa nuvem de testemunhas, ela não está ao nosso redor como elementos espirituais, porque nós sabemos que eles morreram e descansam no pó da terra, até que Cristo volte segunda vez. Mas o testemunho deles nos alcança, e é por meio desse testemunho que nós somos motivados, e é esse testemunho que ecoa em nossa vida. O Jama mencionou aqui na lição de João Batista, de Paulo, pessoas que morreram, mas o testemunho nos alcança, a história nos inspira, e essa é a ideia. Nós estamos todos juntos numa maratona de fé, e a história desses homens e mulheres deve servir para nos inspirar, para nos motivar, para que a nossa maratona seja bem sucedida como foi a maratona deles. O final foi alcançado. E agora, a partir dessas experiências que o apóstolo Paulo menciona, ele dá 3 conselhos. E esses 3 conselhos, eles não surgem do acaso. Eles são apresentados por meio da metáfora da corrida, da metáfora da maratona, que era a competição mais nobre daquele período. Mas não somente isso. A partir de exemplos que ele menciona anteriormente, nós podemos encontrar ecos dessas histórias nessas orientações. E a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá se encontra no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ponto número 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira orientação. Você quer correr bem? Você quer correr bem? Então lance fora todo o peso e todo o pecado que tenazmente o assedia. É interessante nós observarmos aqui porque o apóstolo Paulo menciona 2 coisas. Ele fala peso e pecado. Quando a gente fala de pecado, é algo mais fácil de entender. Porque pecado é o quê? Transgressão da lei. Essa é a definição mais objetiva, mais clássica. Pecado, antes de ser ainda a transgressão da lei, geralmente nós nos apoiamos em 1 João para dizer que o pecado é a transgressão da lei. Antes do pecado ser transgressão da lei, ele começa com uma atitude no coração de rebeldia contra a ordem de Deus. E aí, eu falo aqui, vou fazer menção aqui a história que o Lucas, o tio alemão contou, falando da estátua de sal,
né? A desobediência fazendo um eco a isso que o Lucas apresentou aqui, né? A desobediência, ela surge de um coração rebelde. Quando a gente se rebela contra a orientação de Deus, a consequência disso vai ser o quê? Pecado, transgressão. A gente vai fazer algo que desagrada a Deus. Então é fácil a gente entender a dinâmica do pecado. Se a gente entende o que a palavra de Deus diz e a gente faz algo que contraria a palavra de Deus, estamos pecando. Precisamos lançar fora de nós o pecado que nós reconhecemos, o pecado que o Espírito Santo aponta em nossa vida. Lembre-se de que a função do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós nos abrimos para a palavra de Deus, quando nós nos abrimos para a vontade de Deus, quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, Ele nos ajuda a entender aquilo que nós temos feito de errado, que contraria a palavra de Deus. E agora nós somos chamados então a fazer o quê? Lançar fora. E eu gostei aqui da sua ilustração, Jama, você foi bem didático na maneira como você expôs a questão, por exemplo, de alguém que começa a ter uma queda por um colega de trabalho, ou por uma colega de trabalho. A partir do momento que você se torna ciente disso, o que você tem que fazer? Lança fora. Jesus, ele diz assim, olha, se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Ele não estava falando de algo literal, mas ele estava falando que o ser humano precisa combater aquilo que o afasta de Deus. Nós temos também aqui a outra orientação. Então, o pecado, a gente tem muito claro. E o peso? E o peso? O que é o peso? O apóstolo Paulo fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Pecado é fácil entender. E o peso? O que é o peso? Peso é tudo aquilo que pode necessariamente em si não ser pecado, mas que em algum momento se tornem um empecilho em nossa jornada espiritual. Tem coisas que não são pecado em si mesmas, mas elas podem se tornar um peso e atrapalhar a nossa jornada espiritual. Quer que eu dê um exemplo? Trabalho. Todo mundo aqui precisa trabalhar. Mas o trabalho, ele pode se tornar um peso se ele se colocar entre você e a sua devoção ao Senhor. Pode ou não pode? Pode. O estudo pode se colocar como um peso entre você e o Senhor? Pode. As amizades, elas podem se colocar como um peso entre você e o Senhor? Podem. Entretenimento, podem se colocar como um peso entre você e o Senhor? Podem. Relacionamentos afetivos, podem se colocar como um peso entre você e o Senhor? Pode. Então veja, relacionamento em si não é errado, trabalho não é errado, estudo não é errado, entretenimento, se está dentro da moralidade, dentro daquilo que a gente entende, que a palavra de Deus apresenta como um entretenimento sadio, como uma recreação, né? E nós temos uma visão muito clara, entendo que como adventistas temos uma visão muito clara a respeito desse tema, pelo menos deveríamos temos conhecimento para isso. Agora, tudo isso pode se colocar como um peso e atrapalhar a nossa jornada espiritual, à medida em que nós damos mais importância para essas coisas do que para Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim, lança fora o peso e o pecado. Você lembra da história de Sansão? Eu lembro que eu preguei um sermão sobre Sansão, num evento nosso aqui, dos desbravadores, não foi, Dito? O Dito estava lá, não sei quem mais estava lá, acho que o Vinícius estava lá também, né? Na época ali a gente tinha o Gilson estava lá, acredito. Tinha mais alguns que estavam numa chácara, nem me lembro onde era. Mas nós estávamos numa chácara e eu preguei um sermão sobre Sansão. A história de Sansão é uma história muito interessante. Eu não vou pregar o sermão dentro do sermão, mas vou aqui pegar só para a gente pensar um pouquinho, né? Sansão, ele nasceu num contexto em que Deus olhou para Israel, Deus queria levantar um juiz para livrar Israel, ele olhou para Israel e disse assim, não tem um ser vivo dentro de Israel que tenha condições de ser um líder de acordo com o meu coração. É aquela história, está para nascer alguém que seja um líder em Israel,
E aí Deus falou assim, já que está para nascer, vai nascer dessa mulher aqui, que era uma mulher, nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos que ela era estéril. Então o anjo do Senhor, e nesse caso o anjo do Senhor é o próprio Cristo, desceu e conversou com ela e disse assim, você vai ficar grávida, e essa criança que você vai ter, ela vai livrar Israel. Então, você vai ter que ter alguns cuidados especiais com essa criança. Nada de impuro, nada de bebida forte, nada que venha do vinho, nada que passe, nenhuma navalha que passe por sua cabeça. Essa criança ela vai ser criada de uma maneira diferente. A mulher ficou assustada. E aí, ela procurou o esposo. E o nome do esposo nós sabemos qual é. Qual é o nome dele? Manoá. Manoá recebia aqui a visita de um anjo. E esse anjo disse que eu vou ficar grávida. E essa criança ela vai libertar Israel. Mas tem uma série de coisas que precisam ser feitas aqui. A gente vai ter que educar de maneira diferente. E ele disse assim, olha, se isso é do Senhor, o anjo vai aparecer de novo. E apareceu de novo e deu a orientação para os dois agora. E ele repetiu tudo que ele tinha falado para a mulher. Nada de navalha na cabeça, nada de impuro, nada de bebida forte ou que viesse da videira, fruto da videira. Nasceu a criança. E os pais estão ali educando, sendo fiéis. Mas aí, Sansão cresceu. Fortão, bonitão, cabeludão, chamando a atenção das mocinhas, tanto de Israel quanto de fora. E ele começou a se engraçar com as moças de fora, daqueles que estavam oprimindo Israel. E agora, tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele começa a fazer. Não é para tocar em nada impuro, ele vai lá e toca no animal morto. Tira de dentro do leão o mel. E ainda faz uma charadinha, né? Bebe. Se relaciona com moças que não são de Israel. Ele vai quebrando. Passo a passo. Ponto a ponto. Até que fica um único ponto. Ainda intacto. O cabelo. E no momento em que ele abre a questão do cabelo para Dalila, que havia sido paga para tentar obter o segredo da força de Sansão, o Espírito do Senhor se retira dele. A questão não era o cabelo. A questão não era o cabelo. A questão maior era o quê? Submissão. Aquele era o último ponto, era o último elo que o mantinha ligado ao Senhor. E agora ele vai ser o quê? Preso, tem o seu cabelo raspado, é preso, tem os olhos vazados e se torna objeto de escárnio. Se torna um burro de carga, humilhado pelos filisteus. É no momento em que ele perde a visão que ele tem a verdadeira visão de Deus. Quando ele fica cego, ele passa a enxergar a Deus. E quando ele entende quem é o Deus de Israel, na sua humilhação, na sua vergonha, o Espírito do Senhor volta a ele. E agora ele tem a oportunidade de, dentro do templo de Dagon, que era a divindade, uma das principais divindades dos filisteus, manifestar a sua força novamente, a força que vinha do Senhor. Ele foi levado para lá para quê? Para servir de entretenimento, para ser escarnecido. E aí ele só pede uma coisa para o jovenzinho que está do lado dele: me leva perto das colunas, me deixa lá. E é lá que o Espírito do Senhor fortalece as mãos de Sansão, e Sansão então derruba as colunas principais do templo. E o texto bíblico nos diz que morreram mais filisteus naquele dia do que em todo o período em que Sansão foi juiz em Israel. Foi uma tremenda derrota para os filisteus. Houve paz para Israel. Precisava ter sido assim? E aí, por que eu comento a história de Sansão e
e atrelo essa história a essa experiência aqui. Porque Sansão poderia ter se livrado de todo o peso e de todo o pecado. E por não ter se livrado do peso e do pecado, ele pagou um preço alto. Mas ainda assim, se você observar, na lista dos heróis da fé se encontra o nome de Sansão. Eu tenho algo comigo, e eu sei que outros têm o mesmo. Feliz é aquele que aprende com o erro do outro. Eu não preciso errar como Sansão. Eu não preciso ter os olhos vazados. Eu não preciso sofrer escárnio, humilhação. Lance fora o peso e o pecado que tenazmente o assedia. Essa é a primeira recomendação nessa maratona da fé. A segunda também se encontra no versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é correr somente, meus queridos, é correr com perseverança. O que é a perseverança? Persistência. É você se manter na corrida, independentemente das dificuldades que existem na corrida. A nossa vida, ela tem muitos desafios, cada um de nós tem o seu desafio específico. Mas nós somos chamados a perseverar. Na nossa história espiritual, temos lutas que são únicas. Únicas. A minha luta nunca será igual à sua. Por isso nós devemos tomar muito cuidado quando nós julgamos o outro, porque nós não sabemos quais são as dificuldades que ele tem. O que para você pode ser algo muito fácil de lidar, para o outro pode não ser. E o que para ele pode ser fácil, para você pode não ser. Fato é que, independentemente de qual é o tipo de luta que você ou eu tenhamos, nós somos chamados a correr com perseverança, independentemente dos desafios, dos percalços, dos reveses ou das facilidades que nós possamos ter na nossa jornada. Olhe, por exemplo, para José. A história de José é uma história maravilhosa. O jovenzinho de 17 anos que tem 2 sonhos, e esses sonhos são sonhos lindos. Imagina um jovem de 17 anos recebendo um sonho em que ele se torna uma referência para a família. Em que até o pai o reverencia. Olha, para um jovem de 17 anos, não sei se tem alguém com 17 anos aqui, mas aquela ideia do, puxa vida, eu vou ter um papel de destaque. Quem é que não quer ter papel de destaque? Para o coração humano, isso é maravilhoso. Hoje tem muita gente que procura isso nas redes sociais. O que se transformou? Um Instagram, um Facebook, uma máquina de curtidas. A pessoa posta, se não tiver 1000 curtidas, ela fica deprimida, né? Isso é ilusão. Mas é um mecanismo que funciona a partir de algo que existe no coração humano, que é o quê? O desejo de se sentir notado, o desejo de se sentir querido. Mexe com a vaidade humana. Ele recebeu o sonho. 2. Feixes que se dobram, elementos do céu que se dobram perante ele, que se curvam perante ele. Ele conta o sonho. E agora, todo mundo, os irmãos já tinham uma bronca dele, porque ele era o queridinho do pai, né? Aquele que recebeu a veste especial. Os irmãos dizem assim, mas que moleque atrevido. Vamos dar um fim nele, vamos acabar com ele, esse dedo duro. E ele saiu para ver o que os irmãos estavam fazendo no campo, enquanto estavam pastoreando os animais do pai. E aí os irmãos dizem assim, agora é a hora, vamos dar um fim nele. Vamos ver onde vai parar esse moleque arrogante aí. Ele acha que nós vamos nos curvar. Nunca. É só um moleque e vai aprender a lição. E aí tem aquele debate, aquela coisa, mata, não mata, o que a gente vai fazer? Bom, joga ele no caravana de
beduínos, midianitas. Vamos fazer o seguinte, vende esse moleque aí, ele vai morrer para lá. Vai morrer como escravo, longe. A gente inventa uma história, entrega a túnica para o pai, com sangue, diz que um animal matou ele. Eu não estou encurtando aqui, você tem vários detalhes, o irmão que quer matar, o irmão que quer salvar. Eu não vou. O fato é que ele vai parar onde? No Egito. E quando ele chega no Egito, ele se torna o quê? Servo na casa de Potifar. E quando ele se torna servo na casa de Potifar, ele experimenta algo maravilhoso. Tudo aquilo que ele coloca a mão, prospera. E Potifar olhou para ele e disse assim: esse rapazinho é diferente. Vai cuidar de tudo aqui. E ele era tão diferente e tão bonito que a esposa de Potifar também achou isso. E ela falou assim: esse rapazinho é diferente. Enquanto o Potifar estava pensando na prosperidade que vinha das mãos de José, a mulher de Potifar estava pensando no prazer que José poderia lhe dar. Só que ela não contava com uma coisa: José era um homem fiel a Deus, jovem e fiel. E ela tenta uma, tenta duas, tenta três, e ela vai tentando, e ele vai escapando, até que chega um momento que ela fala assim: agora ele não escapa. E quando ela arma uma cilada, ele diz assim: deita-te comigo. Ele diz assim: o quê? Nunca. Como poderia eu cometer tamanho pecado contra Deus e contra o meu Senhor? E aí ele corre. E quando ele corre, ela puxa a roupa dele. E a roupa dele fica nas mãos da mulher de Potifar. E agora ela arma um escândalo, diz que foi assediada por ele. E Potifar se encontra numa situação bastante complicada. Por quê? Primeiro que, se Potifar tivesse certeza de que a mulher estava falando a verdade, José não teria saído vivo da acusação. Ele sabia que a mulher não era flor que se cheirasse. Ele sabia. Ele conhecia a mulher. Aliás, a história aponta que as mulheres do Egito não eram um primor de fidelidade. Complicado. Então, Potifar sabia o potencial destrutivo da mulher. Por outro lado, ele não podia deixar passar por alto. Porque veja só, se ele não faz nada, poxa, Potifar, abre o olho, Potifar. Mas se ele manda matar José, como ele conseguiria dormir com a sua própria consciência, sabendo que matou um homem inocente? Por via das dúvidas, onde vai parar José? Na prisão. Veja só, o querido do pai vai para o poço, do poço para casa, da casa para a prisão. Em tudo isso o texto bíblico diz que o Senhor era com José. Em casa, no poço, na casa, na prisão. Queridos, às vezes por muito menos nós estamos dispostos a abandonar a mão de Deus. Por muito menos nós nos entregamos. Mas José é fiel. E agora, lá na prisão, o que acontece? Tudo aquilo que José põe a mão, prospera. E ele se torna um assistente de carcereiro na prisão. Ele era um prisioneiro. Mas as pessoas olham assim: esse camarada é diferenciado. Vai me ajudar aqui. E aí, 2 servos do faraó caem na prisão. O padeiro e o copeiro. E eles têm cada um sonho. E José um dia encontra os dois preocupados. E ele pergunta: o que está acontecendo? Nós tivemos sonhos, nós não sabemos interpretar os sonhos. E eles contam os sonhos. O sonho para o padeiro tinha um resultado triste, a morte dele. Mas o do copeiro, um resultado feliz. Ele seria restaurado à sua função. E quando as coisas acontecem, José conta.
José conta a interpretação dos sonhos, quando as coisas acontecem. O copeiro está para sair da prisão, José diz assim: viu? Lembra de mim, tá? Lembra? E o copeiro diz: opa, pode deixar, claro que eu vou lembrar. E continua José na prisão. Só que depois de um tempo, o faraó teve um sonho. Um não, 2. E o faraó está atormentado com o sonho. E aí o copeiro se lembra: olha, quando eu estive na prisão, aquela vez que o senhor ficou bravo comigo, eu conheci um homem lá, que ele interpretou o sonho. Chama ele aqui. E aí José ouve o sonho. O sonho das vacas gordas e das vacas magras. O sonho das espigas cheias e das espigas secas. E ele dá a interpretação, ele diz assim: não sou eu. A questão não é comigo. Mas há um Deus no céu que conhece todas as coisas. E agora o faraó vai saber o que vai acontecer nos próximos 7 anos. Teremos 7 anos de prosperidade e vamos ter 7 anos de privação, de seca. Por isso nós precisamos nos preparar durante 7 anos para viver os outros 7 anos de dificuldades. E o faraó fica impressionado. E agora o faraó diz assim: nós precisamos de alguém para conduzir todo esse processo. Quem melhor do que José para ser o administrador? E agora José sai da prisão e vai para onde? Para o palácio. Ele sai da prisão e se torna o segundo homem mais importante do maior império daqueles dias. O Senhor era com José. Queridos, observe: de casa para o poço, do poço para a servidão, da casa para a prisão, da prisão para o palácio. José não se afeta pelas circunstâncias. A fé que José manifesta em Deus não é uma fé condicionada por aquilo que está acontecendo ao redor. Não importa se ele está num momento bom ou num momento ruim, ele continua sendo fiel a Deus. Algumas pessoas, elas buscam a Deus quando as coisas estão mal, mas quando as coisas estão boas, elas se esquecem de Deus. Outras pessoas até são inclinadas a andar com Deus quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, o que elas fazem? Abandonam a Deus. José corre com perseverança a carreira que está proposta para ele. E agora ele recebe uma esposa. E a esposa era filha de um sacerdote egípcio. E agora essa esposa tem filhos, 2 filhos. Você vai observar que no livro do Gênesis, quem é que coloca o nome nas crianças? As mulheres. Quem dá nome? As mulheres. A maior parte dos casos, as mulheres. Mas quando a esposa de José teve 2 filhos, quem foi que deu nome? José. E é interessante porque os nomes, eles são hebreus. E não somente são nomes hebreus, mas são nomes que estão relacionados com a trajetória de fé do próprio José. Efraim e Manassés. José está no seu leito de morte e ele faz com que aqueles que estão ao seu redor, depois os irmãos no período das vacas magras, se encontram com José e aí se completa a visão de fato quem foi que salvou a vida de Israel, da família de Israel. José. O sonho se cumpriu. Teve muita coisa para que se cumprisse, mas se cumpriu. E agora no final da vida, no seu leito de morte, diante dos seus familiares, José faz a sua família fazer uma promessa: meus ossos vão seguir com o povo que vai voltar para a nossa terra, para a terra prometida. Perseverança, não importa, alto, baixo, não interessa, tudo bem, tudo mal, com dinheiro, sem dinheiro, doente, sadio, não importa. Perseverança. O último conselho de Paulo, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Lance fora todo o peso, todo o pecado que o assedia, corra com perseverança a carreira que está proposta a você, lembrando sempre de olhar firmemente para quem? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Depois de José, quem é que aparece na sequência da história? José encerra o livro de Gênesis. Logo na sequência vem quem? Vem? Moisés. O povo cresceu muito no Egito. José morreu, subiu a liderança um faraó que não conhecia José, e agora o povo de Israel se torna uma ameaça. E por se tornar uma ameaça na visão da liderança, na visão da administração, na visão do governo, na visão do império, esse povo agora passa a ser escravizado, e eles são escravizados por 400 anos. E aí chega um momento que eles dizem assim: nós vamos acabar com isso. Vamos acabar com esse povo. Olha, nasceu menino, mata. E é nesse contexto que nasceu Moisés. Joquebede esconde o garoto. E aí chega um momento de tentar salvar a vida dele, de uma maneira muito criativa. Qual foi a maneira? Dentro do cestinho, descendo o Nilo, perto da filha do faraó. E Miriam está de olho no cestinho. E o cestinho vai descendo conforme a correnteza vai levando, e a criança vai chorando. E a filha do faraó: o que é essa criança aí? Pega aqui. Ai, que bebezinho lindo. E aí Miriam entra na jogada e diz assim: viu, se precisar de uma ama de leite, tem alguém que pode ajudar. Tá bom. E agora Moisés volta para quem? Para a mãe. E então nós temos na história do mundo o primeiro caso de uma mãe que recebeu para cuidar do seu filho. Assalariado. Pelo Estado. Joquebede não somente cuidou da criança, mas ela incutiu na mente de Moisés o quê? Você é hebreu. Deus tem um propósito com a sua vida. E ela foi incutindo. E aí chegou um momento que Moisés vai para o palácio. E lá no palácio ele tem conhecimento de tudo. Ele é instruído nas ciências, ele é instruído na guerra, ele é instruído nas leis, ele é instruído na religião. Mas ele jamais se esqueceu de que ele era hebreu. E aos 40 anos ele acha que agora é a hora de libertar o povo. E o que ele faz? Mata um soldado egípcio, defendendo um irmão hebreu. Logo as pessoas descobrem, Moisés foge, vai para o deserto, lá ele se encontra com Jetro, e não somente com Jetro, mas com a família de Jetro, e ele se casa com uma filha de Jetro. E agora, por 40 anos, Moisés fica pastoreando no deserto de Midian. E quando Moisés tem 80 anos, e a cabeça, imagina, 40 anos. Quando ele acha que já acabou, o povo está lá, ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro. E de repente ele viu um fenômeno da natureza, porque um arbusto seco no deserto pegava fogo, mas não se consumia. E você sabe, a gente tem vivido uma fase complicada, né? O ano 2020 é um ano tão complicado que só falta o Roberto Carlos fazer o especial de fim de ano para acabar ele. Só está faltando isso. Se ele fizer semana que vem, acabou 2020, vamos começar 2021. Porque tudo aconteceu esse ano. É pandemia, é incêndio, é praga de gafanhoto, é economia. Tudo. E a gente viu agora a questão das queimadas. A queimada acontecendo na Amazônia e a gente aqui no estado de São Paulo recebendo os efeitos da queimada de lá. Daqui a pouco é o Pantanal que está pegando fogo. E você percebe, quanto mais seco, mais rápido o fogo se propaga. Gente, o deserto de Midian é seco. Seco para valer. O fogo está consumindo o arbusto, era para se
consumir rapidamente. Mas Moisés começa a olhar e fala assim, ué, esse fogaréu todo e o arbusto não se consome. E ele vai se aproximando, e quando ele chega perto, uma voz forte, poderosa, diz assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque você está em terra santa. Nesse momento ele viu que não era só um arbusto, e o texto de Êxodo nos diz que ali era quem? O anjo do Senhor. E quem é o anjo do Senhor? Jesus. Não em toda ocasião, mas você tem como identificar nos relatos do Antigo Testamento quais são esses relatos que apontam a presença de Jesus como anjo do Senhor. Especialmente quando existe contexto de adoração. O anjo do Senhor aceita a adoração. Se ele aceita a adoração, é a manifestação de Jesus. Moisés fica impressionado com aquilo, e agora Jesus diz para ele assim, Moisés, agora é a hora de libertar o povo. E aí Moisés com 80 anos diz assim, mas espera aí. E ele começa com uma série de desculpas, e Jesus vai quebrando cada uma das objeções, cada uma. Eu já sou velho, não tem problema, eu te fortaleço. Eu não sei falar, eu vou botar a palavra na sua boca, mas eu não lembro mais. Arão vai ser o seu porta-voz. Mas eu não tenho poder, eu sou fraquinho. Joga o cajado no chão aí para você ver o que eu vou fazer. Chega um ponto que Moisés não tem outra coisa a fazer a não ser ir. E ele vai. E quem é que vai à frente de Moisés? O anjo do Senhor. Grandes coisas acontecem e o povo sai do Egito. Certamente mais de 1,5 milhão de pessoas. Não é pouca gente não. Multiplica Tatuí por quantos aí, Jama? Você que é por 10? Mais? Não, o Tatuí tem 150 mil já? 120 mil? Por 12. Multiplica Tatuí por 12, é o povo que está saindo de Israel, do Egito indo para Israel. E é Moisés que está à frente. E é um povo que você sabe, a história é interessantíssima, né? Reclama por tudo. Mas quando esse povo está saindo do Egito, o que nós estamos vendo? Durante o dia, a nuvem protegia o povo. Durante a noite, a coluna de fogo protegia o povo. Todos os dias, o que acontecia? Caiu o maná. Quando falta água, sai da rocha. Agora vamos lá. Quem é a nuvem que protege Israel? Jesus. Quem é a coluna de fogo que protege Israel? Jesus. Quem é o pão que desce do céu? Jesus. Quem é a água que brota da rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Moisés olhava para todos os lados e sabe o que ele conseguia ver? Jesus. E enquanto ele se manteve vendo Jesus em todas as coisas, Deus foi dando vitória. O povo era duro. E por causa da incredulidade do povo, 40 anos jornadeando no deserto. Num determinado dia Moisés perdeu a paciência, era para falar com a rocha, bateu na rocha, Deus olhou para ele e disse assim, Moisés, você errou. Perdeu a chance de entrar na terra prometida, Moisés. E aqui vem uma lição para nós líderes. Deus não enxerga o pecado do líder da mesma maneira que enxerga o pecado de quem não é líder. Nós pagamos mais caro, porque nós conhecemos mais. Deus chega então, diz assim, você vai apontar, o Jama mencionou aqui na lição, Deuteronômio, ele repete a lei, e agora aponta Josué, a lição falou disso, Josué é o novo líder. Deus diz para ele, sobe o Nebo. E quando ele subiu o Nebo, ele teve uma visão da terra, ele não pôde entrar, mas ele teve uma visão da terra. E é interessante a visão que se tem do Nebo, porque você consegue ver muita coisa do alto do Monte Nebo. E depois que Moisés teve uma visão da terra prometida, Moisés descansou no colo do Pai. Mil 400 anos depois, num outro monte, no Monte Hermon, Pedro, Tiago e João acompanham Cristo.
de repente, o céu manda 2 representantes para conversar com Jesus. Um deles é Elias, o grande profeta Elias, aquele que foi arrebatado numa carruagem de fogo e levado ao céu sem passar pela morte. Representante dos profetas, estava ali para animar Jesus, estava ali para motivar Jesus, porque Jesus passaria pela cruz, não muito tempo depois. Mas ao lado de Elias, nós temos Moisés. Moisés não pisou em primeiro lugar na Canaã terrestre, porque Deus tinha algo maior para ele na Canaã celestial. Mas ainda assim Deus deu o presente para Moisés de colocar os pezinhos dele lá no Monte Hermon, que é a nascente do Rio Jordão. Agora já não importava mais para ele, porque ele já conhecia as ruas de ouro. Mas Moisés pôde olhar e contemplar a terra prometida, aqui, agora invencível, agora imortal, porque ele olhou firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O próprio livro de Hebreus deixa isso muito claro, quando fala da história de Moisés. Diz no versículo 27 do capítulo 11: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos e minhas irmãs, você está olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós todos estamos numa corrida, numa maratona espiritual. E a palavra do Senhor nos dá aqui orientações para que nós cheguemos inteiros na reta final. Lance todo o peso e todo o pecado que o assedia, lança isso fora. Não existe prazer que o pecado possa dar que seja maior do que o prazer de estar na presença de Deus. Não troque a sua vida eterna por um prato de lentilha do mundo. 10 minutos de prazer jamais serão melhores do que o eterno peso da glória. Seja racional. Corra com perseverança. Seja no momento bom, no momento ruim, mantenha-se perseverante. Olhe firmemente para Jesus. Não perca de vista Jesus. Não permita que distrações tirem o seu olhar de Jesus. Meus irmãos, lembrem-se de que na maratona da fé não importa chegar em primeiro lugar. A questão não é chegar em primeiro lugar. A questão é chegar. Naquele dia não haverá um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar. Naquele dia haverá um só pódio, com uma só posição. Aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. E isso basta. Por favor, meus irmãos, falta pouco. Uma coisa que eu tenho observado, e eu conversava um pouco com o Dito na entrada, quando cheguei aqui, a gente falava da pandemia, né? O que a pandemia trouxe? Irmãos, para algumas pessoas a pandemia trouxe alarmismo, formalismo, fanatismo. Não é isso, irmãos, esse não é o ponto. A pandemia deveria trazer, uma situação como essa deveria provocar em nós o quê? Mais consagração, mais compromisso com a missão, mais compromisso com uma vida próxima do céu, do Senhor. Tudo isso que está acontecendo no mundo, quando a gente olha o mundo de cabeça para baixo, a gente acaba se acostumando, né? Esse é o problema, a gente acaba se acostumando com os problemas.
É tanta coisa que a gente fala assim, tá, o que vem mais para piorar, né? Mas a gente não pode se acostumar, o nosso mundo não é aqui. Isso aqui é uma pista de corrida. A gente quer chegar em casa. E falta pouco para a gente chegar lá. Lance fora o peso e o pecado. Corra com perseverança. Jamais tire os olhos de Jesus. E a coroa da justiça está preparada para ser colocada sobre a sua cabeça naquele dia, quando Cristo voltar. Amém. Deus o abençoe. Posso convidar você para que se coloque em pé? Deus eterno e Pai bondoso, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, neste local que foi consagrado para cultuar ao Teu nome. É um privilégio, Pai. É um privilégio nós nos reunirmos como irmãos, para buscar conhecimento da palavra, motivação que vem do alto, a intervenção do Espírito em nossa vida, nos preparando para o breve encontro que teremos com o Senhor Jesus nas mansões celestiais. Eu oro por esta igreja. Eu oro por todos os membros desta igreja, por todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Eu oro, Pai, para que a mensagem da palavra hoje tenha encontrado acolhimento no coração. É tempo, Senhor, de lançar fora todo o peso e todo o pecado que nos assediam. É tempo, Senhor, de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. É tempo, Senhor, de nós continuarmos olhando para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, a fim de que estejamos preparados para atravessar a linha de chegada e receber das mãos do Senhor a coroa da vida. Permita-nos, Senhor, todos nós, participar desse momento tão solene, tão esperado. Ajuda-nos, Pai, em nossas lutas, em nossas dificuldades, e abençoa-nos ao sair deste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu me despeço daqui, para evitar aglomeração na saída. Eu me despeço daqui, desejo a todos um feliz sábado e reitero aqui a minha alegria de ter reencontrado com todos vocês. Que todos saiam na paz do Senhor Jesus.